Galera, beleza? Nessa aula a gente vai dar continuidade o assunto que a gente estava falando na última aula, né? Lembram que na última aula eu falei um pouco sobre a deriva continental e a teoria da tectônica de placas, uma teoria lá que foi construída pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, né? Lá no começo do século XX, mas que depois foi sendo curada, foi sendo melhorada a partir de estudos oceânicos mais bem elaborados em relação a crosta oceânica, principalmente, verificou-se ali nessas regiões como tinham rochas mais novas, ou seja, que formaram há um tempo mais novo, e ali tinha uma possibilidade, ali trouxe, na verdade, algumas evidências de que o Alfred Wegener estava correto na teoria dele de tectônica de placas, na teoria da deriva continental, ou seja, do afastamento entre os continentes e também a teoria da tectônica de placas. Tá? E a gente viu que essa teoria ela foi cada vez mais sendo estudadas em função dos estudos relacionados à retirada do petróleo do oceano e cada vez mais se estudou essa região e isso trouxe as evidências de que a gente tinha placas tectônicas então no nosso no planeta, né? Que aquela crosta oceânica espessa, dura, na verdade, ela com uma certa rigidez, ela vai ter fissuras, digamos assim, tá? Ela vai mostrar algumas fissuras. E essas fissuras ou essas partes da crosta, né, a gente vai chamar de placas tectônicas, né? Na verdade, tá? Então, nessa aula a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão das placas e as consequências disso, ok? Vamos lá? Bom, eu trouxe essa imagem que a gente acabou lá na última aula falando sobre essa imagem aqui, tá? Vamos relembrar que a gente tem então aqui, segundo a teoria da tectônica de placas, então a gente tem essa crosta oceânica, né, mais fina em relação ao manto, e a gente tem um manto e no manto a gente vai ter uma corrente de convecção aqui, de altas e baixas temperaturas, né? A gente vai ter o material do manto aqui numa convecção. Tá? Então a gente tem um material quente do manto que vai ascender. Tá? E aí próximo da superfície a gente vai ter se esfriando, se esfria, na verdade, levantando as placas a se formar por meio do endurecimento então dessa litosfera e elas vão divergir porque são placas diferentes. Tá? Então, quando há essa convergência de placas, uma placa resfriada é afastado sobre a placa vizinha, ela vai se afastando e vai encontrando uma outra placa na outra borda da placa tectônica. Então, a gente vai ter aí alguns encontros dessas placas e isso vai ter consequência. A consequência mais direta que a gente conhece muito bem é os terremotos. Tá? E aí também nesse caso, em seguida, esse material que está afundando em relação ao encontro com uma outra placa, ele afunda nas tenosferas e arrasta esse material de volta para o manto. Aí vamos lembrar que o manto tem altas temperaturas, dando início num novo processo e a gente vai chamar isso de corrente de convecção. Então, é em função disso que há uma movimentação das placas, uma em relação à outra, e foi por isso então que a gente teve, a gente está tendo, na verdade, o afastamento entre os continentes. Tá? Ele é um constante, mas como eu falei, ele acontece de uma forma muito lenta, tá? Beleza? Assim como acontecem esses movimentos também de uma forma muito lenta. Tá? Alguns fenômenos eles vão acontecer de uma maneira mais rápida, vai ser mais perceptível para a gente, como por exemplo o terremoto, né? Que é uma consequência aí do encontro então de placas tectônicas. Tá? Mas vamos lá. Bom, esse material magmático, então, que está se movimentando lentamente, tá? Ele vai formando essas correntes de convecção e ele vai ser responsável, então, pelos deslocamentos das placas tectônicas. Tá? E quando essas placas tectônicas se movem, elas podem se chocar. Tá? E nesse caso, a gente vai chamar esse choque entre placas tectônicas, entre duas placas, de placas convergentes, ou seja, elas estão indo em direção a uma outra, elas estão se convergindo, então. Essas placas que se chocam, a gente vai chamar de placas convergentes. Mas tem também as outras placas que se afastam. A partir desse movimento do manto, a gente vai ter um afastamento entre placas. Tá? Esse afastamento entre placas a gente vai chamar de
divergente, de placas divergentes, elas estão divergindo em relação à direção. Tá? Pode acontecer também da gente ter um deslizar dessas placas, na verdade, lateralmente. Elas podem deslizar de forma lateral também. Nesse caso, a gente vai chamar de placas conservativas. Então, vejam, a gente tem as placas convergentes, que são aquelas que estão se encontrando, as placas divergentes, que são aquelas que estão se afastando, e as placas conservativas, que vão ser formadas, então, aí, que vão ter um deslize lateral, na verdade. Tá? Então, a gente tem esses três tipos de placas tectônicas. Bora verificar numa imagem que a gente trouxe aqui para a gente ver o esquema dessas placas, né, da forma como elas convergem, divergem ou que elas são conservativas. Vamos verificar aqui uma imagem que mostra cada uma desses tipos de placas aqui. Vamos lá. Então vamos dar uma olhada aqui na figura, então, sobre essas bordas convergentes, tá? Aqui, na verdade, essa primeira figura tem as chamadas placas convergentes, com bordas convergentes, ou seja, que estão se encontrando. E a gente tem aqui três tipos, tá? A gente tem as placas com bordas convergentes continentais, ou seja, que estão acontecendo dentro do continente, no continente, dentro do continente, obviamente. Então, essa placa continental, ela penetra uma sobre a outra, tá? Também continental, resultando do que a gente chama de metamorfismo. Lembra que eu falei lá da formação das rochas metamórficas, né? A gente está tendo um encontro aí entre duas placas tectônicas formando, ou seja, uma zona de metamorfismo, tá? E além de resultando em metamorfismo dessas rochas, a gente pode acontecer, por exemplo, os famosos terremotos, então, que são consequência desse encontro dessas placas tectônicas, tá? E também os dobramentos, que é a formação aí de cadeias de montanhas, pode acontecer, por exemplo, nas áreas de bordas convergentes. Pode acontecer, por exemplo, a formação de um vulcão nessa região, dessa cadeia de montanhas, por exemplo. Tá? E aí a gente tem aqui o encontro de bordas convergentes continentais. Tá? Isso acontece, por exemplo, ali na área do Sudeste Asiático, ali entre a Índia, entre a China, ali naquela região. Então a gente tem uma área que está sofrendo metamorfismo, uma hora de bordas convergentes. Ali nessa região a gente também tem a ocorrência de bastante terremotos, por exemplo, tá? Ali nessa área aqui que o mapinha está mostrando, que o globo está mostrando aqui. Tá? A gente também tem um outro tipo de bordas convergentes que acontece no oceano. Então, são chamadas de placas oceânicas. Tá? E ela funciona dentro do oceano da mesma maneira, semelhante ao que a gente está vendo aqui. Tá? A placa oceânica ela se sobrepõe-se uma sobre a outra. Né? Acontece, então, aí o movimento de subducção e se forma uma fossa, que a gente chama de fossa oceânica, né? Uma área que é formada, então, aí nos oceanos. Então, a gente tem essas formações, por exemplo, nessas áreas oceânicas. Tá? Então, a gente tem aqui uma placa que é mais densa, acabando descendo, e indo para baixo, essa placa menos densa aqui, no encontro dessas duas placas. Tá? Isso acontece, por exemplo, ali na região do Japão. Tá? Nessa área ali do Japão, que também é uma área que a gente tem uma ocorrência de bastante terremotos, e também essas placas oceânicas, por exemplo, que estão se encontrando, a gente pode ter a ocorrência de terremotos aí nessa região, dobramentos também dentro do oceano. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, a ocorrência de terremotos dentro dos oceanos que acabam tendo consequências, como, por exemplo, as tsunamis, né? Que foram consequências aí de um abalo sísmico que ocorre dentro do oceano. Então, a gente pode ter a ocorrência, por exemplo, de uma de formação de tsunami a partir do terremoto, ou seja, que vai acontecer do encontro entre essas duas placas tectônicas oceânicas, tá? Com bordas no oceano. E outro tipo de borda convergente que a gente pode ter também são as placas oceânicas e continentais. Então, encontro aí de uma placa oceânica e uma placa continental. Tá? A placa oceânica, que é mais densa, ela acaba mergulhando sobre a continental, né, formando uma zona de subducção aí, no que a gente chama de assoalho marinho, tá? E uma fossa marinha
da placa continental vai ocorrer o levantamento em cadeias de montanhas, por exemplo. Então, essa área pode formar uma cadeia de montanhas e isso acontece onde? Na Cordilheira dos Andes, aqui, por exemplo, na região da América do Sul. Tá? Ali também a gente tem ocorrência de terremotos, a gente tem ocorrência que pode ter ocorrência de tsunamis, por exemplo, se ocorrer o terremoto também na área oceânica. Essa fossa oceânica, inclusive, ela é aqui na América do Sul, ela é também importante para a questão do clima da região. A gente tem ali um clima diferente também, tá? Em função dela ter uma profundidade maior, de ter áreas também ali que passam correntes marinhas mais uh, mais frias, enfim, a gente tem então ali uma característica bem importante dessa região aqui na América do Sul, ali no litoral do Chile, principalmente, tá? Que é o encontro aí da placa sul-americana com a placa de Nazca, ok? Vamos lá ver os outros tipos de bordas aqui, então. A gente também tem as chamadas bordas divergentes, tá? Então, com aquelas outras três que a gente mostrou no slide anterior, elas estão convergindo, tá? Pode ser dentro do continente, sendo continental, num oceano ou oceânica, ou entre uma placa oceânica com uma placa continental, por exemplo. Aqui a gente já tem as chamadas bordas divergentes, ou seja, aquelas áreas que estão se afastando, né? São placas oceânicas que estão se afastando aqui, então, tá? Então a gente tem aqui quando essas placas estão se afastando, né? Quando a gente tem bordas divergentes, placas tectônicas, o magma ele é expelido para a superfície, né? No caso do fundo do oceano, né? Essa zona de expansão entre essas duas placas abre então uma fenda e uma fossa e a gente tem a ocorrência então do magma vindo até a superfície e em função do resfriamento ele vai se transformar em rocha, tá? Então constituindo aí novas bordas, uma de cada lado que formam as chamadas dorsais oceânicas, que foi inclusive importante para a gente entender, por exemplo, o afastamento entre o continente americano e o continente africano, tá? Esses dois continentes se afastam e a gente percebeu muito isso quando a gente estudou quando os geólogos, oceanógrafos começam a estudar, por exemplo, o Oceano Atlântico e viram que ali tinha uma borda, por exemplo, divergente, tá? E a gente tem também, inclusive aqui, ó, borda divergente entre a América e entre a África, elas são bordas que estão divergindo. Então, aqui entre uma placa a placa sul-americana e a placa africana, elas são bordas divergentes, tá? Por exemplo. E a gente tem um outro tipo de borda, que são as bordas conservativas, né? Nesse caso, as bordas conservativas elas estão deslizando, né? Elas não estão se afastando, elas não estão acontecendo a subducção como aconteceu lá nas convergentes. Elas estão deslizando ou de forma horizontal ou de forma horizontal ou de forma vertical, na verdade, perdão. Então, a gente tem aqui duas placas continentais ou oceânicas que vão estar divergindo, né? Que vão estar, elas vão estar se encontrando, mas elas são conservativas, então elas vão se deslocar uma em relação à outra, tá? E em decorrência desse movimento tectônicos, a gente vai ter ao longo disso algumas falhas, né? Nesses casos, as bordas vão se manter, né? Nessas falhas, a gente vai ter, por exemplo, várias ocorrências no mundo dessas falhas que acontecem desses movimentos tectônicos, né? Ao longo dessas bordas conservativas, por exemplo. Tá bom? Então, a gente teve três tipos aqui: as bordas convergentes, as divergentes e as conservativas, ok? Repetindo, então, essa questão que é importante. Bom, aqui são as placas tectônicas até hoje descobertas, tá? Vejam que aqui a gente tem então atualmente, né, dentro na crosta terrestre, ela é constituída por 7 grandes placas tectônicas e outras placas menores, tá? Então, há milhões de anos a gente teve no início de sua movimentação, no início da movimentação, é provável que as placas fossem em menor número, né? Conforme a gente já viu, essas placas elas vão tendo movimentos conservativos, vão tendo movimento, elas vão se movimentando, então pode ser que há milhões de anos atrás a gente tivesse menor número de placas e elas foram se subdividindo aqui também em função dos movimentos tectônicos, portanto.
Tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem 7 grandes placas tectônicas e outras menores. Tá? Ó, a gente tem aqui o Brasil, por exemplo, ele está dentro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então a gente está no meio de uma dessas placas, tá? Território brasileiro, portanto. O continente africano também aqui está no meio de uma placa, que é a placa africana. Tá? Então, a gente tem aqui nessas áreas uma menor ocorrência, por exemplo, de terremotos, né? Em termos quantitativos. Tá? Então, algumas regiões aqui elas são sujeitas à atividade sísmica intensa, como por exemplo aqui na América do Sul, nessas áreas do encontro entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana também a gente tem uma ocorrência. Aqui na placa do Caribe também a gente tem uma ocorrência nas bordas de atividades sísmicas bastante grandes. Tá? E algumas são sujeitas a tremores de terras. Essas áreas que estão pintadas aqui em amarelo, aqui na, nessa figura, a gente também tem áreas que são sujeitas a tremores de terras. Tá? Em algumas áreas a gente tem os vulcões em atividade, a gente tem, por exemplo, aqui na África, a gente tem em outras regiões também aqui na Ásia, tá? Vulcões em atividade, e a gente também tem principais locais de terremoto registrados após 1900. Vejam que, obviamente, próximo aqui às placas, a gente tem uma ocorrência grande de terremotos, estão pintados aqui de vermelhinho, tá? De rosa aqui, na verdade. Olha aqui na região aqui da Ásia também, a gente vai ter aqui uma grande quantidade de terremotos nessa região, vulcões em atividade, tá? E aqui no verdinho está mostrando um pouco do sentido das placas. Vejam que essa placa que eu estou alinhando aqui, ó, perto da África, aqui a gente tem uma placa divergente, né? Então, aqui entre a placa africana e a placa sul-americana também são divergentes, ou seja, elas estão se afastando. Enquanto que aqui entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, ela é convergente, então elas estão se aproximando, né? Ou seja, está ocorrendo aqui um contato direto entre a placa oceana e a placa de Nazca, né? Vamos lembrar que elas vão ter o movimento, então ali cada um vai ter um movimento de encontro, né? Vai ter uma subducção, ou seja, da menos densa a mais densa, perdão, acaba indo para baixo, por exemplo. A gente também tem as placas conservativas que estão se alinhando aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, a gente tem as placas fazendo um movimento, na verdade, que a gente chama de movimento conservativo. Elas estão se movimentando sem uma adentrar a outra, enfim, ocorrendo metamorfismo, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui vários tipos de placas, e as placas umas estão se encontrando e as outras estão se afastando, como a gente já falou, beleza? Então a gente tem aqui esses limites de placas tectônicas, tá? Então a gente está vendo aí que essas regiões que têm atividade sísmica intensa, elas estão nos limites das placas, né? Isso, né? Então não é uma coincidência, é uma questão que está ocorrendo mesmo, que é esse encontro das placas tectônicas aqui, tá? Então nesse lugar a gente também tem uma grande quantidade de vulcões ativos, né? Que está sendo colocado então nessas regiões pela ascensão do magma até a superfície, por exemplo, ok? Bom, então, dentro desses limites convergentes de placas tectônicas, ainda há um outro tipo de evento geológico bastante importante, né? Que nesse caso, a gente está tendo um outro tipo de evento geológico importante. Tá? Então, no caso dessas bordas convergentes, quando elas se encontram e a mais densa penetra sobre a menos densa, tá? Mas, porém, as placas não vão em direção ao manto, elas se dobram e dão origem, por exemplo, a cadeias de montanhas. Né? Então, no caso de algumas placas encontro divergentes, não necessariamente uma delas vai para baixo, né? Vai menos densa. A gente pode ter, por exemplo, a formação de cadeias de montanhas no encontro entre essas duas placas, por exemplo. Tá? Elas vão se dobrar, vai ocorrer um dobramento, então aí, e vai dar origem às chamadas cadeias de montanha. Por exemplo, é o caso do Himalaia, entre as chamadas placas
euroasiática e a indo-australiana. Então, são regiões de fortes abalos sísmicos e metamorfismo, e aí teve a formação da cadeia do Himalaia. Tá? Então, isso é importante, porque ela é importante para dizer que a gente tem aí uma formação de cadeias de montanhas que estão ocorrendo, e essas formações de cadeias de montanha, do ponto de vista do tempo geológico, elas são muito mais recentes. Então, as cadeias de montanhas, elas são mais recentes que outras formas de relevo que a gente encontra, por exemplo, como planícies, enfim, tá? Planaltos, que se formaram há muito mais tempo. As cadeias de montanhas elas se formam há um tempo mais recente, digamos assim, obviamente pensando no tempo geológico, né, que é diferente do nosso tempo, que a gente já discutiu isso. Tá? Nas zonas de encontro entre duas placas divergentes, que a gente vai ter a formação do magma, né, que vai florar lentamente, formando ao longo de milhares de anos uma cadeia de montanha chamada dorsal, que a gente vai chamar de dorsal oceânica, né? Por exemplo, é o caso das placas norte-americanas e africanas, né, que elas estão divergindo. Tá? O contato delas no interior do Oceano Atlântico vai formar a chamada dorsal atlântica, tá? Que a gente já viu ali nos estudos da deriva continental na última aula. Tá? Então, quando essas placas deslizam de forma lateral, como fazem a placa norte-americana e do Pacífico, eu falei ainda há pouco, não ocorre destruição nem formação de crosta. Né? Na verdade, trata-se de placas conservativas, por isso que ela tem esse nome, que elas estão se conservando. Tá? Não estão formando questões de relevo, por exemplo. Tá? Então, essas placas conservativas, elas sugerem então que elas não produzem grandes alterações no relevo. Tá? Obviamente pode provocar falhas, terremotos, tá? Enfim, como a gente já viu. Tá? Aqui a gente tem também a formação dos Andes aqui também na América do Sul, beleza? Então essa imagem aqui está mostrando isso, ok? Então, uma das grandes consequências, como eu falei ainda há pouco, dessa encontro de placas tectônicas é o chamado vulcanismo e os abalos sísmicos. Tá? Eles também são responsáveis pelas alterações no relevo, que são feitas uma alteração no relevo que é feita de uma maneira mais rápida. Tá? Então, por exemplo, a ascensão do magma até a superfície, que dá origem aos vulcões, montanhas com formatos de cone, por exemplo, e alturas variadas, a gente vai ter aí a formação feita a partir então dessa tectônica de placas. Ó, por exemplo, o vulcão Etna, no sul da Itália, tem 3.280 metros de altitude. Ele é formado então por a ascensão do magma até a superfície. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, no oceano também. Tá? A formação das ilhas, por exemplo, do Havaí, o Mauna Loa, no Havaí, que atinge aproximadamente 9.000 metros de altura, é a base, então, que tem uma base, e a sua base está a cerca de 5.000 metros abaixo do nível do mar no Oceano Pacífico. Então, a formação, por exemplo, de ilhas vulcânicas, muitas das vezes, por exemplo, no Pacífico, né, ilhas que foram originadas no oceano a partir de atividade vulcânica. Né? E o terremoto que a gente tem uma consequência bastante grande nas cidades, nos espaços urbanos principalmente, mas ele também vai mudar o ambiente, por exemplo, dos relevos em diversos lugares. Tá? Mas a consequência, obviamente, que a gente mais conhece são essas consequências para para as cidades, principalmente. Tá bom? Então, foi isso. A gente falou um pouco hoje sobre tectônica de placas, a gente falou sobre esses tipos de placas tectônicas e como elas são convergentes, divergentes e conservativas, tá bom? E a consequência maior que são os terremotos ou as atividades vulcânicas, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Um abraço.